Boa tarde, hoje estamos aqui, eu, Laura, Eu sou o Iago. Reinaldo e a psicóloga Larissa, e o tema de hoje é sobre bipolaridade. Tá, vamos começar o nosso Mindcast. Eu vou começar aqui com a primeira pergunta. Quais são as causas do transtorno de bipolaridade? É genético, ambiental? Perfeito. Então vamos lá, a bipolaridade, né, ela é um transtorno de humor. Ele é um transtorno de humor de um alto índice genético. Então, quando existe um grau de parentesco em primeiro grau de família, a chance fica até em 10 vezes da pessoa hereditariamente ter essa carga genética. Tem os fatores também que são os sociais, como o abuso de entorpecentes, fatores de estresse, traumas também. E a predisposição genética no transtorno bipolar, ela acaba sendo a maior carga, né, essa predisposição. A pessoa até pode ter a predisposição e ter um ambiente social, familiar, que contém aqueles impulsos, né? Mas é como se ela já tivesse aquela predisposição, já tivesse a nuvem para o temporal e aí viesse aquele vento, que são esses outros eventos externos que fazem com que daí realmente você venha nessa tempestade do transtorno bipolar na vida da pessoa. Então a maior carga é a genética, mas temos também os fatores sociais e traumas e também o uso de substâncias que podem estar favorecendo o aparecimento, né, de um episódio maníaco depressivo. Mas, Larissa, em relação a essa questão hereditária, genética, assim, nós temos assim, uma comprovação em relação a isso, ou é uma suposição? Porque tem muitas questões que tem os dois lados, é genético, mas não é genético, mas nós não temos como, não é determinante, não conseguimos comprovar, né? Temos vários. Nesse caso, ela pelos estudos, ela é comprovada realmente quando há um fator, tipo assim, os pais, né? O pai ou a mãe, sim, né? Sim, Enfim, sim. Tem esse transtorno. Como é que os estudos? Os estudos, eles avançam de fato para essa comprovação, eles já comprovam, na verdade as estatísticas elas só aumentam. O que antes era uma predisposição de 70% genético, hoje já avançou para 90%, diante dos estudos. Tá. E aí soma fatores ambientais, pro sim e pro não. Isso, soma esses fatores, né? Da pessoa ter esse cuidado, ter uma qualidade de vida, um sono bem ajustado, né? Não ter passado por nenhum evento estressor muito grave. Então tudo vai condizer também com o estilo de vida da pessoa. Então se a pessoa já tem essa predisposição, já tem uma investigação familiar, é necessário que desde cedo a gente já vá cuidando com esses fatores externos para manter, até para evitar, sabendo já que existe essa predisposição tão alta desse fator genético. Me dá um gatilho. Isso. Vou aproveitar essa pergunta, depois eles também participam. É o seguinte, nós temos uma questão de transtornos, a questão de temperamento, essas questões que você colocou. E há uma dúvida muito grande, que nós temos vários nomes, né? Aí nós temos bipolaridade. Aí você trazer um pouquinho quais são as características, acho que até para esclarecer, porque TDAH pode confundir, borderline pode confundir, depressão pode confundir, sim, né? Sim. O toque pode confundir. Sim. Eu tenho essa dúvida, tipo, a diferença da bipolaridade pro borderline. Ah, sim. Muitas pessoas confundem, tá? Muitas pessoas confundem, mas eles são bem diferentes. Tanto pela nomenclatura e onde ele se encaixa lá no DSM-5, que é o diagnóstico, né? O Manual de Diagnóstico Mundial. Que o borderline, o transtorno limítrofe, ele é um transtorno de personalidade. Tá? Ele é com a personalidade da pessoa. Agora, a bipolaridade, ela tem a ver com o humor. Já é um outro tipo de tratamento, outro tipo de medicação, né? Com borderline ele acaba sendo outro tipo de tratamento, até porque tu não terias, por exemplo, que utilizar estabilizadores de humor, como lítio, como tem na bipolaridade, porque é uma questão da tua personalidade, né? É um tratamento diferente, distinto, são questões opostas, não tão opostas, mas elas conversam alguns sintomas, mas são bem distintas, né? O transtorno bipolar, ele é como se tu estivesse numa gangorra do humor.
A ansiedade, ele é o quê? Ela vai te deixar muito mais agitado, eufórico, vai estar lá em cima nessa gangorra do humor, né? Tu vai estar com o teu ânimo lá em cima, tu vai ter dificuldade para dormir, tu vai ter, de repente, alguma questão com a alimentação, comendo demais ou até comendo de menos, dormindo de menos, porque tu estás muito entusiasmado. E já a depressão, ela não, ela é a falta, né, daquela motivação, é uma lentidão, é um desejo maior de dormir, é o oposto ali da ansiedade. E na bipolaridade, o que acontece? O cérebro do bipolar, ele fica divergindo entre esses dois extremos, ele tem essa dificuldade de estar estabilizando, né? Ele tem poucos períodos de normalidade, principalmente no bipolar tipo 1, onde tem as crises de mania muito severas, né? Tem a mania, a hipomania e daí tem os episódios depressivos. Existem vários tipos, então, de bipolaridade? Existem 3 tipos de bipolaridade. A gente tem a bipolaridade tipo 1, que é onde a gente tem o bipolar mais clássico, que é mais fácil de diagnosticar, e é interessante essa questão de diagnóstico, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Ele fica um pouco mais visível porque ele é um bipolar que ele tem as fases da mania mais intensas do que a da depressão. E é uma mania muito forte, muito severa, com idealizações, manias de grandeza, hipersexualização, pessoas colocam também em ambientes de risco, muitas crises assim de psicose mesmo, né? Tanto que é uma psicose muito semelhante à esquizofrenia. A pessoa entra no estado de mania psicótico mesmo, com alteração da realidade sobre Deus, universo, sobre si mesma, né? Tem muita questão da mania ligada à religião, ao dinheiro, né? A gastar, a tendência a gastar, fazer muitas dívidas em crises de mania, e a fase da depressão. Temos a bipolaridade tipo 2, onde é a hipomania, não é a mania é o estado mais severo, e a hipomania é um pouco mais leve, né? A pessoa não chega a ter delírios como tem na mania, delírios semelhança da psicose mesmo. E ela tem períodos de depressão maiores do que os de hipomania. E aí a gente tem a ciclotomia, que é o quê? É onde tem esses estados alterados, mas eles são mais leves, mais amenos e mais difíceis de diagnosticar. E é onde boa parte dos diagnósticos não são fechados, onde as pessoas confundem geralmente com depressão, com TDAH também, com ansiedade, onde as disfunções da vida da pessoa são existentes e constantes, mas acaba não tendo aquele estado psicótico que tem nas duas outras fases da bipolaridade, né? E tem muita gente que não é diagnosticada. Tanto que, assim, a janela de tempo para o diagnóstico de bipolaridade, já até vou dizer de antemão, não existe exame clínico, nem de sangue, nem de imagem. Não existe hoje, até o dia de hoje, não existem esse tipo de teste, de exame para ser feito. Né? O diagnóstico ele é feito através de acompanhamento clínico, psicológico ou psiquiátrico. Então não existe, tipo, nenhuma diferença hormonal, nenhuma diferença, tipo, dentro, sabe, do cérebro, alguma coisa assim? Existe, mas não que dê para fazer um teste e isso vá aparecer por imagens, né? É uma desregulação dos neurotransmissores, dopamina, serotonina e noradrenalina. Esses 3 neurotransmissores são os que mais aparecem nesse transtorno, tendo essa divergência. Por isso que muitas vezes eles estão altos, então a pessoa está muito eufórica e na outra parte, quando cai, a pessoa entra num estado de depressão muito grande, porque é justamente essa falta de equilíbrio dos neurotransmissores. Mas, por exemplo, não daria para chegar nele excluindo os outros? Os outros, como TDAH, você tem um exame de imagem que pode, né, pelo menos a fisiologia, alguma coisa. Os outros, porque a depressão também não tem exame clínico para isso. Né? Mas o borderline tem um exame clínico que aparece, a esquizofrenia tem um exame... Como é que eu, excluindo, se seria uma forma, isso aqui não é, então logo é isso, como é que... É acompanhamento clínico dentro de uma janela de tempo. Todos hoje, eles são... Ou algum deles tem exame clínico? Tem exame clínico hoje atual. Assim, tem alguns estudos que mostram as pessoas fazendo... Como é que é o nome?
agora esqueci, me deu um branco, que entra dentro do... A ressonância. Fazendo ressonância, fazendo exames em que as conexões e a massa cinzenta do cérebro, ela sofre alterações, principalmente em estados de psicose, onde fica com muita ativação mesmo dos neurotransmissores. Por isso que a pessoa, ela acaba divergindo de um assunto para o outro, ela fala muito, uma fala muito rápida, a pessoa não desliga, tem muita dificuldade de dormir. Então dá para ativar, mas não dá para relacionar a um tipo de transtorno específico. É somente realmente com acompanhamento clínico e infelizmente é um acompanhamento demorado. Hoje a média de tempo é de 10 a 20 anos para a gente fechar um diagnóstico de bipolaridade. É muito tempo, porque é um sofrimento muito grande para a pessoa e para a funcionalidade dela, na vida dela. Então hoje a realidade que a gente tem é que não existe exame para ser feito específico para bipolaridade e que é acompanhamento, entrevistas também, né? É feito entrevistas com base no DSM, é feito inventário de Beck para depressão, é feito algumas entrevistas e observações com base do que já tem estabelecido na psiquiatria, mas é uma observação daquela pessoa que está ali, daquele profissional que está ali e que precisa de um olhar muito atento para conseguir separar o que é TDAH, o que é ansiedade, o que é depressão. E por isso que demora tanto, porque existe muito erro nesses diagnósticos, né? Mas nesse meio tempo é dado lítio para ele. Em quanto tempo ele começa a ser medicado, independente do fechamento do diagnóstico? Depende, assim, ó. Geralmente os pacientes, o que eu acompanho no consultório, o paciente ele chega ali quando ele está na fase da depressão. Bipolar não procura ajuda na fase da mania, porque quando ele está na mania ele está se sentindo muito bem, ele está se sentindo bem, ele está se sentindo forte, ele tem muitas ideias, ele começa muitos cursos, vários empreendimentos. Então, ele está se sentindo quase que invencível, aquela pessoa na fase da mania. Eles vão procurar o auxílio na fase da depressão, e a depressão da bipolaridade ela é muito severa, porque ela vem cheia de culpas e arrependimentos do período da mania, onde se gasta, onde se tem, muitas vezes, comportamentos perigosos e impulsivos com a pessoa. E aí começa a perceber, mas essa é a minha dúvida, porque realmente... Olha só, imagina você, como é que você consegue, porque você começa a medicar, isso é uma questão, né? Medicar. E o lítio tem uma série de efeitos colaterais, até inclusive relacionado a doenças neurodegenerativas, sim, né? Sim. Geralmente o psiquiatra vai começar com a questão do antidepressivo. Só que o que acontece? O antidepressivo para o bipolar, e ali é um momento que o profissional precisa ter esse timing, precisa ter esse conhecimento. O bipolar, ele não reage positivamente ao tratamento com antidepressivo. Então, ele vai trabalhar com antidepressivo em uma semana, o que não acontece de uma forma que deveria acontecer, sendo que o antidepressivo, ele demora de 1 mês a 3 meses para o teu organismo realmente sentir uma diferença, sentir um medicamento, trazer um resultado. Quando tu tens bipolaridade e o psiquiatra te medica com o antidepressivo, tem muita tendência a entrar em mania. Então, o paciente, ele fica, a partir da semana, ele tem uma melhora muito boa, aí é o momento de observar. Já tive casos em que o paciente chegou, né, até a unidade básica de saúde, foi medicado com antidepressivo, porque chegou lá com um quadro depressivo da depressão, em uma semana... Mas é um quadro severo de depressão. É um quadro severo de depressão, com muita forte ideação suicida e tudo mais. Nossa. A depressão do quadro bipolar, ela tem mais tendência à ideação suicida e a casos de suicídio do que a depressão normal. E como é que funciona o antidepressivo, assim? Então, o antidepressivo, porque a pessoa ela vai estar na fase de mania, né? Daí tu vai se tomar um antidepressivo, ele vai trabalhar na recaptação desses neurotransmissores. Só que pro bipolar, ele faz com que estabilize tanto aqueles que são dos antidepressivos, para te deixar mais para cima, que tu ficas tão no estado de mania, que é onde entra num episódio de mania, e aí os psiquiatras geralmente entram com lítio, outros medicamentos, que o interessante é ser feito dentro de uma internação, o bipolar tipo 1, geralmente isso acontece com o bipolar tipo 1, tá? E é bem comum daí ser um período de internação, porque eles têm que fazer uma testagem no sangue para ver a quantidade de lítio adequada para você, para estabilizar. Então é muito sofrido, séria, né? É muito sério, muito sofrido.
E hoje no consultório, o caso de internação psiquiátrica que eu tenho, a maioria é transtorno bipolar. Tipo, Ah, então é bem comum, assim. no Brasil, é uma faixa de 1,8% a 2% da população, e na mundial também. 2% da população mundial com transtorno bipolar. Larissa, e ele pode surgir em qualquer fase da vida, o transtorno de bipolaridade? Tem alguma faixa etária específica que ele pode surgir? Perfeita pergunta, tá? Eu penso que a gente precisa avançar muito no estudo, né, no diagnóstico do transtorno bipolar. Porque hoje não se diagnostica adolescentes e crianças com borderline ou transtorno bipolar. Não necessariamente que isso já não esteja predisposto, mas é uma fase delicada, onde as escolhas e as emoções, elas são naturalmente já mais impulsivas, né, na fase da adolescência. Então pode ser confundido muitas vezes com o que é típico e natural da adolescência. É mais comum hoje que esse diagnóstico, os sintomas venham a aparecer entre os 15 e os 25 anos. Quando a gente não traz esse diagnóstico antes disso, mas quando a gente vai ver um paciente bipolar adulto e a gente começa a resgatar esse histórico, e por isso que o diagnóstico vem com a observação clínica numa janela de tempo de 10 anos, tu consegues observar se aquilo ali é uma fase ou se de fato tem esses ciclos, porque são ciclos de depressão e ansiedade que vão definir se é um transtorno bipolar. Então, é entre os 15 e os 25 anos que acaba tendo esse diagnóstico. Mas se a gente for observar a vida do paciente, a gente começa a perceber, a gente começa a ver que tinham sinais e sintomas lá na infância, tinham sinais e sintomas na adolescência, mas não é feito esse diagnóstico. Os mesmos sintomas de tipo mania e depressão severa também. Isso. Mesma coisa. Isso. E aí a pessoa pode passar todo esse tempo sofrendo com tudo isso. Exatamente. O paciente bipolar, ele sofre muito, porque pensa assim, um dia eu acordo muito bem, super motivada, quero abrir uma empresa, quero fazer um curso, eu vou começar na academia, eu me inscrevo em várias coisas, eu gasto na internet, gasto no mercado, inicio vários projetos, e no outro eu não tenho nem força para levantar da cama. O paciente, ele acaba não tendo um enfrentamento e um equilíbrio, ele não consegue manter relações sociais. A taxa de emprego também, o bipolar, ele troca e tem uma dificuldade muito grande de manter uma estabilidade no trabalho, porque horas ele está muito bem, e horas ele, né, não dorme, trabalha 16 horas por dia, e no outro momento ele está muito mal, não consegue levantar da cama. São períodos longos, tá? Essas fases da mania e as fases da depressão são questões de semanas, meses e anos. Diferente ali que tu tinhas trazido a questão até do borderline, né? O borderline, eles são mudanças bruscas no mesmo momento. A gente está aqui conversando e daqui a pouco então ele é reativo, né? E a bipolaridade são semanas, meses ou até anos que tu passa num estado de depressão e aí daqui a pouco altera para outro estado. E o borderline e a bipolaridade juntas na mesma pessoa pode trazer algum tipo de... Mas acontece essa comorbidade entre os dois, homens? Pode acontecer. O bipolar pode carregar outras? Isso ali? pode influenciar em uma ou em outra, mais ou menos? Pode ter predisposição e comorbidades com outros transtornos, sim. Verdade. Bem delicado mesmo, tá? Tem que fazer acompanhamento. É um paciente que, assim, é complicado, mas também não é algo que tu não vais conseguir viver tendo, né? Tu consegues tendo um acompanhamento. E a gente depois até pode falar um pouquinho ali do que fazer, né, para cuidar, para que não aconteça isso. Mas tendo um acompanhamento é possível sim estabilizar isso, né? O paciente tem que focar em buscar estabilizar esses sintomas para ter uma vida equilibrada e com o uso contínuo de medicação. E a questão estressante, assim, porque vamos assim, voltamos lá até no começo da pergunta. Uma pessoa pode desenvolver bipolaridade sem ser genético? Sem ter fator genético? Isso. Por causa de um trauma, de um estresse, fatores ambientais. Por exemplo, a questão epigenética, né? Tipo, você desenvolver algo que não está ali, mas por uma questão estressante, um trauma, ou abusos, sim, né? Que nós temos, assim, tipo, são coisas que te estressam e essa... por isso que eu digo a questão clínica, porque essa questão da epigenética que está voltando muito agora nos últimos anos, né? Tipo, você não tem... de nascença, não é congênito, mas durante os fatores estressantes ambientais você pode modificar a ponto de, inclusive, depois
você ser o ponto zero para Claro. né, levar para o resto, para os seus descendentes, né? Sim, pode. É menor a porcentagem de casos em que aconteçam isso, Tá. mas pode acontecer sim, né? Tu pode não ter a predisposição genética, isso tanto para bipolaridade quanto para qualquer outro tipo de transtorno, né? São fatores biopsicossociais que vão predispor, né? Vão dizer se tu vais, de repente, ter o transtorno ou não. Então, tem o fator genético, mas tem os outros também. Tu pode ter um estilo de vida que tu nascesse numa família que é disfuncional, né? Teve uma infância que passou por violências e abusos, ter utilizado entorpecentes, substâncias ilícitas, passado por traumas muito severos. Sim, isso pode Aí acontecer. junta tudo isso. Isso tem que ser multifatorial, tá? Certo. O transtorno bipolar, ele é sempre visto como multifatorial. Nem somente só o genético e nem somente, né, um fator exclusivo, tá? Tem que ser diversos fatores trabalhando juntos para chegar a ter esse diagnóstico, esse transtorno. E a questão esses estresses, assim, aí, aquela questão que ela perguntou, né, tipo, as comorbidades. E se a pessoa tem mais de uma comorbidade para além do borderline, como é que aí realmente fica complicado você chegar numa coisa, né? Fica complicado e tu precisas ter um acompanhamento ainda mais de perto de um profissional experiente, né, até um especialista na área mesmo, porque os medicamentos eles precisam conversar entre si para não agravar ainda mais o estado do paciente, né? Então tem que ser feito um estudo muito sério, muito competente em cima de qual substância, qual medicamento que aquele paciente vai poder tomar sem despertar uma crise de mania ou de depressão. E qual é a medida disso? É a reação da pessoa, porque se não tem um fator clínico, como é que chega no justo ponto? Como que chega, né? É realmente a pessoa Tentativa e erro? fazendo a tentativa e erro. Ter feito muitos testes, experimentado alguns medicamentos, aquele não dá certo, é retirado, é tentado outro. Sim, o paciente. Nossa, então é longo, né? É difícil, é difícil, mas é possível. Cada vez mais a gente, né, tá avançando. E é algo que o paciente sempre tem que estar tentando manter a casa dele organizada, né, para evitar recaídas severas. Mas é na base da tentativa e erro, tá, Reinaldo? Vai fazendo o uso da medicação, vai vendo como o paciente reage, se estabiliza, vai fazendo algumas mudanças de quantidade e de medicação também, até perceber que realmente aquilo ali foi mais efetivo para o paciente. Deve ser muito complicado, né? Porque imagina, você... Até porque para identificar se é o remédio que não está dando certo, porque tem todos os fatores ambientais também, Sim, né? sim. Tem como é que você fala, não, isso aqui não é um remédio, isso aqui é o estilo de vida, Sim, como é que sim. você... que fatores estressantes pode levar a esses casos? Assim, vamos colocar que ele tem isso e... A gente falou dos traumas e tudo, mas vamos falar do dia a dia, o que pode, assim, ele vir de um lado para o outro, assim? As pressões, a pessoa se sentir muito pressionada com trabalho, relacionamento, perda de pessoas queridas, mudança de endereço ou mudança de rotina muito brusca. Esses fatores do dia a dia já podem ser responsáveis por ser um fator de estresse e de quebra ali. E aí vamos falar dos tratamentos, né? Você falou a questão dos tratamentos, além do remédio, a questão comportamental. Como é que você, no caso, como psicóloga, né? A gente está falando uma questão de medicamento, a gente está falando uma parte mais psiquiátrica, né? Apesar que você dá o feedback pro psiquiatra para poder também estar fazendo alteração. Mas no seu dia a dia, como é que você trabalha? Quais são os gatilhos, ou evita os gatilhos? Como é que você trabalha isso? Trabalho com a bipolaridade é um trabalho contínuo, né? Um paciente que ele precisa estar, primeiro ponto, com a medicação estabilizada. Aceitar primeiro, né? Aceitar a primeira medicação. É um paciente que precisa estar sempre tendo essa preocupação de manter, porque eles abandonam o tratamento, porque se sentem bem depois de um tempo, né? Tem toda essa crença de se manter com medicação, de achar que não precisa mais. E aí, só que era justamente o medicamento que estava ali estabilizando aquele paciente, né? Então, a terapia cognitivo-comportamental e a dialética são hoje as mais indicadas para o transtorno bipolar.
Um transtorno bipolar, o que a gente precisa fazer? A gente precisa observar quais são esses pensamentos disfuncionais do paciente, as crenças disfuncionais e fazer uma reestruturação cognitiva. A gente precisa trabalhar a habilidade social muito com ele, porque geralmente são pacientes que acabam tendo muitos conflitos com as pessoas da família, dos relacionamentos e até mesmo no trabalho, por isso que acaba também tendo tanto essas mudanças de emprego. Então é feito treino de habilidades sociais, é feita uma organização da rotina. O sono para o transtorno bipolar é importantíssimo, precisa dormir, porque ali no círculo circadiano, onde a melatonina e outros hormônios vão ajudar o paciente a estabilizar, a receber esses neurotransmissores, a estar bem. Então isso é muito importante, que o paciente durma bem. Inclusive, quando o paciente tem bipolaridade, ele dorme 4, 5 horas numa noite, isso já pode ser um fator que desencadeia uma crise de mania, tá? É bem sério mesmo essa questão do sono. A alimentação, então alimentos que são ricos em precursores de B12, tem também o potássio, entre outros. A alimentação é algo que tem que ser então visto. A rotina, estabilizar a rotina desse paciente, auxiliar ele a conseguir ter, porque o paciente ele fica muito vulnerável das emoções. Então a gente precisa racionalizar uma rotina e o paciente precisa manualizar uma rotina e comportamentos e hábitos, mesmo não sentindo vontade. Ele tem que aprender a conviver com aquele transtorno, porque é algo que não ele vai conviver para o restante da vida dele, né? Não é algo, é um tratamento que a gente faz de fato de acompanhamento, né? Não é para curou, né? Vamos curar a bipolaridade, né? Não, é um acompanhamento vitalício. Então, o paciente na terapia, o medicamento ele vai ser o chão, a base, e a terapia ela vai dar o caminho para esse paciente, para ele conseguir caminhar nesse chão, né, e conseguir fazer escolhas sem tanta impulsividade, mais racionais. É importante também fazer uma psicoeducação com os familiares, né, para que eles não pressionem, não julguem, mas sejam também firmes. A família nisso daí, né? A família é muito importante ter também uma psicoeducação, né, porque sendo um transtorno grave e que vai acompanhar aquele paciente para a vida dele, é importante que a família faça uma psicoeducação, se intere sobre como falar com aquele paciente sem estar julgando, sem estar criticando, mas estar colocando sim limites, observar, olha, eu percebi que os familiares podem fazer, né? Olha, eu percebi que você está dormindo menos, falando mais rápido, você está bem? Percebi que você está comendo pouco, ou que você está com mais sono, você não está se arrumando tanto, tá tudo bem por aí? Então, até de servir como um termômetro para refletir para esse paciente a identificar os sinais vermelhos que vão surgindo, porque eles vão surgindo aos poucos, né? O paciente começa a dormir menos ou a dormir mais, dependendo da fase, né? O paciente começa a querer sair muito, a querer iniciar várias atividades ou já não quer sair com os amigos, já para de comer. Então, é importante as pessoas que convivem estarem atentas para mostrar, para sinalizar isso de uma forma acolhedora, mas também firme, não, como é que eu posso dizer? Passar a mão. Não passar a mão na cabeça assim do paciente, né? E durante por exemplo, uma crise maníaca ou uma crise depressiva para um paciente, assim, como é que a família podia estimular eles? Porque, pelo que tu falou, a família estimular é muito importante, né? Isso. Daí, durante essas crises, como que a família poderia tentar ajudar ou perguntar para que seja melhor para como eles? agir, né? Como agir? Muito importante. Na fase da mania, é importante que os familiares não incentivem comportamentos, ideias, decisões nessa fase, né? Digam, olha, agora não é um bom momento, né, para você tomar essa decisão, vamos mais para frente ver isso, que tal conversar com o teu terapeuta primeiro, passar de repente para o terapeuta também, ter um vínculo, né, com o terapeuta, não que o terapeuta vá se abrir ali com esse familiar, mas para o terapeuta estar mais atento durante aquela semana em comunicação com esse paciente.
E na fase depressiva de estar também dando esse apoio, ouvindo, até tendo a empatia, mas não a empatia de saber como aquela outra pessoa se sente, porque muitas vezes a gente não vai saber como a pessoa está se sentindo, mas de simplesmente dar um abraço na pessoa e dizer, olha, eu não sei como tu se sente, mas eu tô aqui contigo te apoiando, eu nem imagino como isso seja, mas eu tô aqui contigo. Então ter essa empatia, ter esse cuidado, a gente não precisa entender como o outro se sente, a gente precisa respeitar e dizer que tá ali, né? Porque não é Naquela até momento. minimizar o problema, né? Ah, eu sei que você está passando, não sabe, né? Ou não ficar falando assim, vamos se ajudar, fica melhor, não pensa nisso. Isso são frases que, na verdade, vão afastar ainda mais, vão prejudicar. Então, uma frase simples, eu não sei como você se sente, mas eu tô aqui contigo porque tu precisar, é muito mais eficaz do que, vamos ficar felizes, vamos se animar. Você não está se sentindo bem, porém estou aqui se você precisar, né? Isso. Na verdade, é um reforço ao que ele está sentindo mesmo, até para ele realmente você ser o termômetro, né? Exato. E se você fala assim, não, tá tudo bem, não sei o que, você... Aí a pessoa, se tá tudo bem, então o que está acontecendo então, né? A pessoa, não, olha só, realmente, você está tomando decisões equivocadas, né? Então vamos dar uma olhada, né? Na verdade é reforçar o comportamento dele para poder buscar ajuda, para ele entender, né? Porque ele não sabe, né? Porque ele faz isso sem querer, né? Sem querer, tipo assim, né? Não é uma intencionalidade consciente não sei como dizer isso, mas enfim, né? Tipo, tô fazendo assim, tô me sentindo assim porque eu quero, né? Não é uma questão, né? É uma questão hormonal mesmo, né? Exato. E tem algo que pode provocar essa mudança de fase, tipo, de ir pra depressiva pra ansiosa? No transtorno bipolar, os cuidados têm que ser contínuos e troca de alimentação, esquecer o medicamento um dia, não dormir bem uma noite. Eu tenho paciente que até com energético acaba gerando uma nova crise. Então isso precisa ser visto cada caso e ali vai a TCC, porque tu vais analisar e tu vais entender quais são os teus gatilhos, né, o que gera, quais são os meus gatilhos pessoais, começar a identificar eles, o que eu posso fazer para estabilizar esses meus sintomas, como lidar. Então a pessoa aprende, é como se na terapia tu ganhasse um manual, é assim que você funciona. E a partir desse manual você consegue, então, tá tomando as decisões mais eficazes para conseguir ter um equilíbrio, uma vida mais saudável. E, por exemplo, essa questão quando vem lá cedo, né? Vamos colocar agora um pouco como colégio, né? Como é que o colégio, né? A gente pega eles também saindo os 18 já, uma idade no meio termo, né? Entre 15 e 25, estamos falando de 18, né? Como o colégio consegue identificar isso? Como é que a gente poderíamos alertar, dar uma olhada? Como é que poderíamos colocar como, sei lá, como um agente facilitador, né? Importante ter esse contato contínuo, né, com a interfamília, a escola, para que os professores e os colegas estejam, né, atentos se existe já esse diagnóstico ou se não existe, mas ter esse olhar da coordenação dos profissionais que estão ali envolvidos nessa comunicação entre família. Quando há ciclos, né, de repetição em que aquele adolescente ora se apresenta de uma forma e ora se apresenta de outra forma. Né? Ora ele quer participar, ora ele quer falar, ora ele quer responder tudo, está sempre com a mão levantada, e horas fala contigo, tem uma expressão mais eufórica, mais agitação física mesmo, agitação da fala também, ou horas ele está lá, o professor já repara que já não tem tanto os cuidados pessoais, está faltando mais, decaiu nas notas, já está mais quietinho, não quer mais conviver com os colegas. Então, existe essa mudança no comportamento, isso é visível, e aí a escola pode estar fazendo essa comunicação com a família, né? Essa ponte para identificar, olha, percebemos, né, que ela começou agora a ter uma mudança de comportamento, tá agindo diferente, começou a ficar mais quietinha, mais na dela, ou ela começou a falar mais rápido, emendando uma ideia na outra, porque na fase da mania ela tem muito disso, né, na fase da agitação. Emendar um assunto no outro, e daí daqui a pouco volta para aquele assunto, e é onde vem, né, realmente muitos diagnósticos que tem esse equívoco do TDAH, né, exato. Ou da rebeldia, né? Será que é rebeldia?
será que é a crise da idade ou será que, né, vamos acompanhar se isso é persistente, porque a bipolaridade ela é persistente e cíclica. Então é nessa observação desses ciclos que a gente consegue fazer esse... Na história individual. Na história individual daquele indivíduo. Mas, por exemplo, vamos colocar a questão genética. Vamos colocar a média de idade que as pessoas vão ter filho, é 30, 32 anos, certo? Esse adolescente ter ali seus 15, vamos colocar que a pessoa tem ali em média 40, 45, um filho adolescente. Já não deveria ter se percebido isso, porque se é uma questão tão complexa, assim, um fator depressivo tão severo, a pessoa não consegue se perceber em nenhum momento isso, fala, nossa, tem fase, alguém ou companheiro fala, nossa, você tá uma fase assim, será que, sabe, não entendo, tipo, como é que a pessoa não consegue perceber, porque até para ver a questão do próprio filho, eu vou ver, depois tem um acompanhamento do meu filho, vai que ele tem ou não tenha, né, o meu filho tá desse jeito, será que eu também não sou assim? Tipo, como que é? Há uma negligência? Como é que a pessoa pode passar a vida toda com esses estágios e estados e vai embora? Isso, como é que é? O erro diagnóstico, acredito que seja um dos fatores, e também a negligência mesmo, né? Eu evitar, tem muitas questões de família, por ser algo genético, das pessoas acreditarem que é o jeito da família, eu puxei o meu pai, lá na minha casa é assim, tá. Tem toda essa questão cultural de acreditarem que é um traço cultural. Isso, que é um traço cultural. Os italianos são assim, os não sei o quê. Ou é da depressão, ou é da ansiedade, ou geralmente de algum outro diagnóstico da comorbidade ali que o psiquiatra identificou e não chegou ali à bipolaridade. Se colocar 2% da população, nós estamos falando aí de alguns milhões, né? Que a gente tem noção, né? Imagina os quantos, né? Então, justamente, a gente está falando de uma quantidade muito grande, a gente está falando de milhões. Né? E se você colocar no nível mundo, nós estamos falando de centenas de milhões. Tem pessoas que acabam não percebendo. Por exemplo, eu tinha um paciente adulto já, muito bem sucedido, empresário, que chegava a passar 16 horas trabalhando. Então, isso era visto muito como normal para aquela cultura de tu estares com empreendimento, né, de tu estares ali à frente de fazer tua empresa crescer. Então, é algo até na nossa região, por exemplo, visto como natural que a gente trabalhe bastante, é da nossa cultura. E esse paciente recebeu uma oferta muito boa por esse negócio e vendeu. Parou ali o trabalho que ele estava fazendo. Ele caiu numa depressão tão severa e foi alterando com estados de mania, que aí sim, depois com 40 e poucos anos, que foi perceber que era uma bipolaridade. Por quê? Ele vivia numa mania, mas era uma mania que ele conseguia trabalhar e focar e colocar toda a energia dele no trabalho. Exato. E dessa forma, muitas pessoas acabam achando que é um traço de personalidade, que é um traço familiar, e não buscam, né? Eu fico pensando, imagina a pessoa com uma depressão severa, mas não é possível que a pessoa, tipo assim, não é... Isso no bipolar tipo 1, né? Aí no 2 que é mais difícil ainda, né? E no 3 ali, que ainda acaba sendo um pouco mais difícil. O segundo é muito confundido com a depressão, né? Que daí os estados de hipomania são menos severos e a depressão ela é uma janela de tempo maior. Porque tem aquela coisa, né, a questão do bipolar, assim, no senso comum, vamos colocar, que a pessoa tá aqui, aí o Iago fala alguma coisa pra mim, eu explodo. Isso. Aí isso tá mais pra borderline. Então, né, tipo assim, a gente brinca no dia a dia, pô, que pessoa bipolar, né, acorda de manhã de um jeito, de tarde é outra e tal, a pessoa explode, pô, não sei o que, né, colocou... Minha caneca é essa e deu minha caneca pra ti, pô, mas isso aqui, aí acaba estourando, aí no outro dia é um amorzinho, então as pessoas também culturalmente colocam isso de uma forma errada, né? Exatamente, a bipolaridade ela não funciona dessa forma abrupta, tu desse um exemplo, isso tá mais para um parâmetro e para um perfil borderline, né? Por isso que a gente pergunta, né? Porque o que acontece com borderline? Ele é de personalidade e ele... principalmente aqui no córtex pré-frontal, nas nossas emoções, na regulação das emoções. Então esse filtro, digamos assim, da pessoa, ele passa muito mais emoções do que um filtro de um cérebro que não é atípico.
Ele acaba sendo mais vulnerável, mais sensível às questões do cotidiano, às emoções, às frustrações, o borderline. Já o bipolar é outra esfera, é uma esfera química, é diferente. Então isso acho que é importante dizer, porque nós falamos assim no dia a dia, pô, mas é bipolar, né? Como se fosse a pessoa fosse para lá e para cá durante o dia, toda semana. Não, isso aí na verdade não é, na verdade são ciclos, ele fica imerso naquilo. Isso, exatamente, por um longo tempo. Semanas e meses, semanas, meses, às vezes até anos, né? Tem paciente que fica 3 anos em estado de depressão, fica 3 meses em mania, volta pra depressão. Caramba. Nossa, ficar 3 anos em, tipo, estado de ansiedade e fazer tudo assim. Exato. Meu Deus. E aí, então, aí realmente, como é muito longo, as pessoas podem achar que é uma característica mesmo, né? Exato, que é um traço da personalidade, ou que é depressão, não fazem um acompanhamento psicológico só com a medicação, e é um tratamento, é um transtorno que tu precisa fazer terapia, precisa. Porque o medicamento ele vai ajustar a tua química, e a terapia ela vai te auxiliar com a tua rotina, com o teu autocontrole, com a tua organização, com o teu sono, com as tuas respostas sociais, com o treino dessas habilidades sociais. Então a terapia ela vai te dar um monte de ferramentas e o medicamento ele vai estabilizar a química do teu corpo. Né? Os dois juntos vão te proporcionar essa melhora mais efetiva, mais qualidade de vida. Eu tenho uma história, minha professora de antropologia, ela é casada com um professor que era ex-professor de arquitetura da UFSC e tal. E ele tinha bipolaridade, né? Tomava lítio e esse lítio acabou levando ele a Parkinson, segundo... Imagina, se hoje é complicado, imagina 50 anos atrás, né? Os medicamentos como é que era. E, só que ele tinha também, também a questão depressiva também, né? Então, ele tomava outros remédios também, então era muito remédio em relação a isso. E aí queria te perguntar assim, tipo, será que às vezes as medicações, o efeito colateral das medicações não é pior do que a bipolaridade em si? Lidar com a própria, tipo, esse próprio transtorno do dia a dia, né? Quando ela é administrada de uma forma equivocada, com certeza, como por exemplo o antidepressivo desencadeando uma fase de mania. Mas no geral, o paciente bipolar, ele é estabilizado com medicação, com a medicação correta e adequada. Aí que tá você conseguir, né, no percurso desse diagnóstico, ter esse conhecimento clínico, tanto comportamental quanto químico do teu corpo, para conseguir realmente ajustar a dose e medicação correta. Mas sim, tem medicamento que estudar para um bipolar ou até mesmo substância psicoativa, álcool, o energético, como eu falei da minha paciente, que pode trazer uma piora. Então é um transtorno que tem que ter um cuidado muito grande. Eu olhava assim, no que eu estava tomando a medicação, ele ficava mal, assim, sabe? Tipo, aí eu fico pensando, mas será que às vezes com questões por terapia, né? Às vezes ele lidar com esses problemas da bipolaridade não é melhor do que você lidar com os efeitos colaterais, sendo que a medicação é muito tentativa e erro, e até chegar numa, meu Deus, como é que fica isso tudo? Eu entendo o questionamento. Não sou contra a medicação, mas sim, estou falando assim... Eu entendo. Eu entendo o teu questionamento, mas e até uma crítica realmente a essa janela de tempo tão grande, é o sofrimento que esse paciente acaba tendo, né? Com a falta ainda de recurso para esse diagnóstico. Mas no caso do bipolar, a gente precisa estar o tempo todo trabalhando para que ele não entre numa crise de mania e de hipomania. Porque quando o paciente ele tem uma crise psicótica, o cérebro dele altera de uma forma irreversível. Irreversível. E fica cada vez mais difícil o medicamento agir, fica mais difícil ainda do paciente voltar, digamos. Então a gente precisa ter o quê? Sempre estratégias para prevenir que o paciente entre em crise. E isso já aparece num exame de imagem, a diferença de uma crise antes da crise e depois da crise. Altera a massa cinzenta, altera conexões cerebrais, tem essas alterações. E isso pode oferecer risco para as pessoas que estão ao lado dele?
Pode, porque a pessoa está num estado psicótico alterado da realidade. Então, sim. Por isso que no transtorno bipolar tipo 1 existe o alto índice de internação. Pela segurança do próprio paciente, que que ele perde a noção da realidade. Então, como ele se sente muito grandioso, ele tem comportamentos muito impulsivos e de muito risco. Então, é um risco para ele e ele é um risco para as pessoas que estão ao redor. Não propositalmente porque ele queira machucar, mas porque, de repente, ele acredite numa verdade paralela de que aquilo é inofensivo, enfim, né? Naquele momento, ele não acredita que aquilo ali seja um risco, de repente, né? Ele acredita de fato, não que ele queira machucar, mas ele acaba tendo comportamentos que fogem da realidade. Eu acredito que eu posso voar, que eu estou numa conexão com alguém e pulo da janela, levo alguém comigo, acelero demais o carro, enfim, tenho atitudes, sim, podem ser de risco, mas porque eu estou num estado alterado de realidade. Puxa, deve ser difícil para a família, hein? Tem bastante caso de internação. Daqui no SUS, de que forma funciona a internação, numa ala na Zambuja, e dependendo de se passar de 3 dias, eles são encaminhados geralmente para São José dos Pinhais, não, Rio dos Cedros. Em Rio dos Cedros a gente tem um hospital daí público psiquiátrico. Caramba! Em Rio dos Cedros. Aí vai direto da Zambuja com a ambulância, tudo pra... Aí eu fico imaginando você internado por um negócio, como é que a pessoa deve se sentir, né, cara? E a família também, né? Caramba, cara, deve ser uma coisa muito complicada. E é em reincidente, assim, dos casos que eu acompanho, é reincidente, internação, estado mais crítico. Eu imagino que deve ser difícil pra ti falar isso pra família ou pro paciente, que ele vai ter que ser internado, né? Pois é, como é que isso funciona? Tipo, a abordagem? Geralmente o paciente vai quando está numa crise e a família ou ele mesmo vai por vontade própria, né? Chama ambulância, chama o SAMU e aí eu sou chamada posteriormente a isso. Ou a gente fica em manutenção do paciente, né? Quando está com ideação suicida, mantendo esse contato. Mas durante essa crise, qual é o comportamento da pessoa? Isso vai alterar de paciente para paciente. Mas a crise de mania é quando ele já desrealiza essa realidade que a gente vive, não dorme, não tem a necessidade de comer, ele não sente fome, ele não tem apetite, porque ele está no estado de alerta constante, né? A noradrenalina é altíssima. É importante saber, Larissa, essa questão que a gente está falando, porque realmente não é uma brincadeira, né? Não é uma questão, mas isso aí, eu assim, estava pensando, deve ser muito sofrimento. Né? O que eu acho, a minha opinião particular, o pior transtorno que existe de sofrimento para a pessoa que eu acompanho é o transtorno bipolar e a esquizofrenia. Que a pessoa ela perde a noção da realidade, ela não consegue ser funcional, ter um trabalho, ela não se entende, ouve coisas, acredita em coisas que não existem, então é muito sofrido, né? A pessoa ela perde realmente a conexão com o mundo real. Uma pessoa esquizofrênica, de que forma que ela age, assim? Eu nunca entendi muito bem como é que funciona tudo. A esquizofrenia é quando a pessoa fica no estado da psicose constante, daí. Tem esses surtos psicóticos onde ela rompe com a realidade. Que é diferente do bipolar, que ele chega nisso e sai disso, exato, né? Exato. O outro se mantém ali sempre. Se mantém sempre nesse estado em alerta, né? Que assim, aí é até uma questão, a pessoa está vivendo isso, sabe, tá aqui, você começa a... O problema os dois são problemas, obviamente, exato, né? Não estamos colocando na balança aqui que é pior ou pior, mas melhor ou pior, mas assim, a questão que esse vai e vem, porque tem momento que a pessoa se sente bem, né? E aí... Se frustra, né? Se acaba se frustrando, os pacientes se frustram, o que eu fiz de errado, por que eu tô assim, isso nunca vai acabar, vai ser sempre assim. No consultório, eles sofrem com a perspectiva de que isso vai ser constante na vida deles. Eles se sentem desmotivados, né? Com essa... É uma situação complexa mesmo, né? Acho que até é um tema bem importante, né? Escolhido por eles, inclusive, porque realmente assim, minha solidariedade a pessoas que passam por isso não, que estão nisso, né? Não é passageiro, porque realmente para a família deve ser muito complicado, né? Vamos colocar para, sei lá,
É mais incidente em homem ou em mulher? O transtorno bipolar... A incidência é normal... Me fugiu agora essa informação. Mas no seu caso, você teve mais pacientes homens ou mulheres com transtorno bipolar? Porque eu vejo muito, assim, que eu vejo desse professor, lembro ele comentando, eu vejo muito mais homens. Eu não sei se tem... Dá para consultar, pode consultar aí no celular. Qual a porcentagem entre homem e mulher? Qual a incidência de bipolaridade? Eu tive tantos dois, está bem dividido nos meus atendimentos. E do borderline, tu tens essa informação daí? Mulher. Mais em mulher? Acho que era mais em homem. Olha só. Porque assim, eu tenho um caso, conheço um caso também de um ex-aluno meu, que o pai dele era bipolar, né? E tem um outro caso também de um outro professor também que era bipolar. Eu não trabalhei com ele, mas também era as histórias que eu escutei assim foi de homens, né? E aí deve ser mais também, aí vem a complicação, porque vivemos numa cultura que o homem é o progenitor do negócio, né? O que toca. Conseguiu achar? Não, eu vou tentar pesquisar aqui em outro site, porque não tava aparecendo outros dados aqui. Qual que é a incidência de fato, o homem ele tem uma maior Não que resistência não, isso, procura. não é nem, estou falando que isso é certo ou errado, é uma sim. análise de fato mesmo, né? Porque o homem que tem que trazer, de repente ele fica internado, ele fica sendo entre aspas, assistido, né? E é onde muitos não aceitam. A gente tem o exemplo, por exemplo, do Kanye West, que é muito famoso, um artista famoso, ele não aceita o tratamento, porque ele acredita que tira a criatividade dele, que ele se sente bem, como eu falei, o bipolar, ele se sente bem no estado de nele mania. é bem perceptível essas trocas, eu acho, assim, né? Porque tem momentos em que ele, tipo, na internet, sei lá, ele surta, aí ele fala um monte de coisa, aí tem gente que processa ele, pá. E tem momentos em que, tipo, ninguém ouve falar dele, assim, que ele tá na maior tranquilidade da vida. E olha o quanto que prejudica, né? Ele teve a separação por conta da bipolaridade, que ele não né? aceita o tratamento, né? Tantos filhos envolvidos nessas questões, a carreira dele, né? Aqui diz que dá 50-50, assim, não tem exatamente... Não há uma predisposição para um lado ou para o outro. Que aí também é uma outra questão também, né? Porque quando é mais um e o outro, você consegue ali também dar uma filtrada também, né? Então pode ser tanto um quanto o outro, então realmente... Eu vejo bem equilibrado no consultório, bem equilibrado o masculino e o feminino mesmo. Mas as explosões são, por ser homem e mulher, eu acho que é até um pouco diferente, né? Ou não, existe uma diferença? A questão da violência, alguma coisa Ambos muito irritados, eles ficam irritados, ficam mais agressivos, a irritabilidade, né? Mas os comportamentos, assim, são semelhantes, independente do gênero, né? Acaba tendo uma maior sexualização, maior compulsão por compras das mulheres, de repente. Essas compulsões são bem tradicionais também das fases de mania da bipolaridade, de comprar coisas, de iniciar projetos, né? De encontrar, de repente, com parceiros e parceiras distintos e diferentes. Então, tudo em excesso. Tudo em excesso. E essa questão do... não sei se você tem essa informação, a questão da imputabilidade criminal quando a pessoa está passando por uma situação Eu ia assim, perguntar sobre isso também, porque até sobre o episódio passado, né? A gente perguntou isso. A questão tipo assim, ele comete uma agressão, alguma coisa, ou ele está no carro, passando por um estado de irritabilidade, acontece alguma coisa, ele briga... Eu creio que vá daí, não tenho, né, conhecimento nessa área jurídica, mas eu penso que daí vai ser feita aquela questão de passar por um acompanhamento, ter toda uma declaração psicológica, estar também um presídio manicomial. Temos também, né? Aqui temos o próximo ali em São José dos Pinhais, por exemplo, que daí é o presídio manicomial. Ele não deixa de responder, mas há um outro tratamento. Assim. Exato. Vai ser chamado, por exemplo, ele é um paciente teu, ele vai ser chamado para ver realmente se ele passa por isso. Isso, presídio hospitalar, né, que chama, não manicomial. Esse nome hospitalar. Já caiu em desuso. O nome é outro, mas infelizmente às vezes as condições são as mesmas, né?
Mas, enfim, não é o papo agora. Então, realmente tem esses episódios também, né? Deve ser assustador também, né? Sim, porque de fato a pessoa não está no seu estado normal, né? Isso é comprovado mesmo, né? Então acaba podendo ter critérios diferentes e também um local mais adequado, onde a pessoa vai passar provavelmente por acompanhamento, terapias. Nesse presídio hospitalar de São José dos Pinhais eu já fui fazer visita, eles pintam, eles têm aula de música, eles têm um acompanhamento diferenciado do que, por exemplo, um presídio. E eles podem, tipo, voltar a conviver em sociedade depois, sei lá, da pena? Depois da pena e de uma avaliação, eles são sempre avaliados, né? Eu acredito que, pelo pouco conhecimento que eu tenho do jurídico, no que cabe ali à psicologia, quando é um presídio normal, a pena ela é muito mais concreta, fechada, exata. Quando o paciente ele passa por esses presídios hospitalares, se tratando de um risco para a sociedade, ele é sempre reavaliado. Temos, por exemplo, o exemplo da Suzane Louise von Richthofen, que ela não conseguiu reduzir a pena dela, né, longe agora de diagnóstico, mas enfim, trazendo essa questão do acompanhamento, ela não conseguiu uma redução porque foi visto que ela não tinha as habilidades, as capacidades de viver, de socializar. Então ali também acredito que deva ter um sistema muito parecido, essa análise contínua, para entender se aquela pessoa está apta a viver em sociedade. Mas não precisa nem ser penal, que nem você colocou, né? Ele vai para uma instituição psiquiátrica, até para ele sair, também, a partir do momento que ele é internado, tem que ter uma avaliação. Se ele pode voltar, não estou nem falando questão penal, há esse processo também, né? Existe. Não, mas geralmente, né? É compulsória ou não? Tipo assim, ele tem que ser internado mesmo, independente se ele quer ou não? Sim. É obrigatório, tipo, ele não tem... A família pode internar. Pode internar sem ele querer. Pode fazer interdição. Né? Sim. Porque a pessoa não está no estado lúcido de consciência, né? E ela é um risco para ela e para a sociedade. Ela pode cometer, e os índices são altos, né, no transtorno bipolar, atentar contra a própria vida. Então, nesses casos, a família pode, sim, estar tomando essa medida, né? Esses casos extremos. Nossa, a gente tem um monte de coisa a perguntar. Por exemplo, eu ia falar, por exemplo, a questão de guarda, né? Vamos supor, a sua companheira não suporta isso, separa, e como é que ele fica na guarda com as crianças, como é que faz isso tudo. Mas é muita muito coisa. Complexo, é análise de caso por caso, né? Porque também isso também deve influenciar bastante na decisão do juiz, né? Sim. Como é que ele vai ficar com a guarda, mesmo que seja... Se não tem uma rotina, horário para acordar, se não tem uma estabilidade para alimentação, se não tem um trabalho fixo, né? Isso, então. Está sempre naquela gangorra, ou alto ou baixo, dificilmente no equilibrado. Poxa, muita Mas coisa. se tomando todas as precauções que a gente trouxe aqui, dormindo bem, tendo uma dieta que introduza o que é necessário para esses neurotransmissores estarem em funcionamento corretamente, com a medicação e com a terapia, a pessoa consegue estabilizar e consegue ter uma vida equilibrada, saudável, normal, ter família, né, trabalhar, consegue fazer tudo normalmente. Mas aceitar, né, também, né, Larissa? Porque eu vejo para tudo, né? Seja de um vício a um jogo, ao álcool, sei lá, qualquer coisa... nós não estamos falando que isso é vício, mas estamos falando assim, tipo, aceitar a sua condição, porque assim, o alcoolismo vira uma doença, né? Mas assim, tipo, a pessoa se aceitar que ele é isso, né? Acho que o primeiro passo deveria, né, fazendo aqui a nossa mais difícil parte, né? Porque isso deve haver, ninguém deve... você tem, depois de uma longa conversa, fala, olha, você tem transtorno bipolar. Pô, então... Exato. Tu estás recebendo um diagnóstico que é vitalício, né? Então, somente a pessoa falar, sou isso, e sabendo, e ele olhar para trás, sabendo que ele fez um monte de coisa. A culpa é um diagnóstico que traz muita culpa. Então, justamente, né? Porque não é uma coisa que ele acontece alguma coisa, na segunda-feira ele vai procurar. Ele tem um histórico, ele vai chegar e falar, nossa. Exatamente. Então tá, tipo, eu queria que você desse uma entre aspas, uma mensagem,
conselho, sei lá, um encaminhamento para pessoas que, né, se tem talvez sei lá, algum comportamento que remete a isso, ou as pessoas que estão vivendo isso, né, sei lá, alguma nesse sentido. Olha, a minha orientação é que é uma realidade que a gente tem que buscar se informar o máximo possível e que é possível viver bem com o diagnóstico através de uma vida mais saudável, através de escolhas mais saudáveis e coerentes com esse laudo, com esse diagnóstico que tu tens. Então, aquilo ali não está definindo o teu destino daqui para frente. Para tu utilizares como um suporte, um norte, para saber onde tu vais caminhar, o que precisa ser feito dali, né? E não para definir quem tu és ou como vai ser tua vida daqui para frente, mas sim para tu te apoiares em fazer escolhas mais saudáveis e com isso sim ter uma vida saudável e feliz, né? Normal. E para a família, as famílias que... As famílias, né? Para as famílias terem essa empatia, terem essa tranquilidade e sempre acolherem, né? Impondo esses limites e também servindo como esse termômetro, como esse espelho que alerte alguns comportamentos, né? Que não incentive a agressividade ou não incentive também, de repente, troca de emprego naquele momento, incentive escolhas naquele momento. Que a família tente entender essa situação, respeitar, mas orientar também essa pessoa, tá sempre mostrando para essa pessoa, buscar né? ajuda, se não Buscar tá, ajuda. se uma pessoa está passando Buscar ajuda. por alguma... Às vezes não é isso, pode ser uma outra coisa que a gente viu, é difícil o diagnóstico, né? Exato. Mas prestar atenção, de fato, assim, na pessoa. Prestar atenção, estar atento, oferecer opções para essa pessoa. Algo que a família também pode fazer é otimizar as coisinhas do dia a dia, ver que a pessoa está na fase depressiva, leva ela até um médico em algum lugar, ou leva no mercado se precisar, faz uma comida ali, recolhe uma roupa ali. Então, ajudar nessas questões do dia a dia já pode ajudar muito a pessoa, essas coisinhas simples do dia a Que dia. ele vai fazendo com pequenas conquistas, né? Exato. Que vai, E é um esforço tremendo. Essa pequena, tomar um banho, às vezes, para quando o paciente está ali naquela depressão, ou fazer uma comida saudável para ele, é tão cansativo quanto subir uma montanha para a pessoa, quando ela está naquele estágio ali da depressão. Então, a família pode contribuir dessa forma. Então tá, obrigado, né? Obrigado, parabéns pela escolha Obrigada. do grupo. Obrigado, E, Larissa. né, esperamos que, de alguma forma, passar essa mensagem importante, que realmente houve muito aprendizado aqui, realmente minha solidariedade a essas pessoas que estão nessa situação, as famílias. A gente percebeu que realmente é uma luta grande, né? Diária, né? Diária e para sempre, e que realmente temos que ter empatia. E na fé, na esperança de que a ciência Evolui. encontre, né, novas ferramentas, exames e formas de auxiliar essas pessoas. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigado pela Obrigada. aceitação, né? Obrigada pelo convite, né, e pelos alunos por trazerem esse tema tão importante, tão necessário, delicado sim, né, forte, mas tão necessário de informar outras pessoas que possam estar passando por isso, ou famílias também que estejam passando por essa situação. Muito legal, até como que nem o Reinaldo tinha falado, no dia a dia, uma pessoa acorda de tal jeito, daí de noite já tá de outro jeito, daí o pessoal fala, tá bipolar hoje. Tipo, é bom a tua fala para as pessoas realmente se conscientizarem, né? Exato. E se perceberem, tentarem buscar ajuda. Exato. E não usar isso como se fosse uma brincadeira, né? Não banalizar, sim. Justamente. Banalizar, isso aqui, perfeito, Laura. Porque justamente, não é assim, não, ele é bipolar. Não, meu Deus, cara, bipolar tem umas questões muito... É um sofrimento muito grande, né? Então, isso não é bipolaridade. E mesmo que seja, não banalizar, porque realmente só quem está vivendo isso, né, sabe o que é. Show. Obrigado. Valeu. Obrigado. Tchau. Tchau.